Olá, bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Abre o Código com o professor Maurício Casemiro. Hoje eu quero começar a mostrar para vocês, fiz duas partes aí de um vídeo introdutório sobre o que vem a ser o ramo do direito, o que é o direito, para quem está começando como eu, estou no segundo semestre, me coloco como professor porque eu sou professor de outras disciplinas, de outros temas, e também quero lecionar na área, de repente, se eu tiver oportunidade, na área acadêmica. E como eu aprendo muito, muitas pessoas aprendem de diversas formas, preferem aprender de diversas formas. Muitas pessoas preferem ler, outras pessoas preferem escutar. Quem é que já ouviu aí um audiobook, um audiolivro? Eu gosto bastante, também aprendo bastante assim. Enquanto eu escuto o livro, ou o artigo, áudio post, áudio artigo, eu faço outras coisas ali, multitarefas. Tem gente que já gosta de aprender com vídeo, tem gente que só aprende com o professor em sala de aula, Eu aprendo um pouquinho com cada um desses métodos, mas eu gosto muito de aprender ensinando. Eu acho que o ato de ensinar me faz rever a matéria, me faz fixar melhor a matéria. E por isso que eu criei o canal para a gente aprender junto, Pegar na mão desde aí do primeiro, segundo semestre e ir até o quinto ano de direito aí, formar e, quiçá, tirar a carteirinha da OAB, Ordem dos Advogados do Brasil. Então é um lugar para a gente ter esse encontro, Você que também é estudante de direito, não importa se você está no terceiro semestre, quarto, quinto semestre, está mais para frente, Com certeza você também vai se beneficiar das aulas desse canal aqui para revisar conteúdo, E esse é um ambiente de networking também para a gente fazer networking aí e se conhecer, de repente até trabalhar juntos no futuro, Por que não? Vamos lá. Então, vamos falar aqui sobre a LINDB, começando aí uma das primeiras matérias do direito introdutório, a parte de história e fundamentos do direito. Definições e finalidades. Por que definições no plural? Porque eu trouxe algumas definições que eu achei bem interessantes, Como eu vou pegando, eu vou estudando, materiais de diversas fontes, eu vejo uma definição aqui que é bem legal, e depois eu olho uma outra definição lá, e aí eu fico na dúvida, qual que eu trago para o PowerPoint, qual que eu trago para o slide? Eu acabo trazendo mais do que uma para a gente fazer essa análise, essa comparação, tá? Norma de sobredireito, já começa com a palavra bem diferentona aí, Sobredireito que estabelece e orienta regras gerais sobre a aplicação e a interpretação das demais normas do direito, tá vendo? Então aqui, a LINDB não vai regular os comportamentos em si diretamente, mas ela vai organizar as regras para criação, interpretação, aplicação, vigência, integração, eficácia, quanta coisa, E revogação das demais normas jurídicas no tempo e no espaço. Essa meta-regulação é essencial para garantir a harmonia e a segurança do sistema jurídico brasileiro. É a norma de como se fazer, se aplicar, se trabalhar com as normas. É mais ou menos isso, Se a gente for explicar mais simples, de forma mais simplória, Nome completo: Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, LINDB é a contração disso aí. Decreto-Lei número 4.657 de setembro de 1942, época de Getúlio Vargas, tá? Mais definições aqui. Aplicação: transversal a todos os ramos do direito. Então você pode aplicar a LINDB olhando para o civil, para o penal, para o administrativo e por aí vai. Uniformização: estabelece critérios gerais que orientam os operadores do direito na ausência das normas específicas. Muitas vezes a gente não encontra uma norma específica que vá atender um caso bem nichado, um caso específico que está acontecendo aí, e a LINDB pode ajudar nisso, porque ela tem regras gerais. Tá? Estabelece critérios de interpretação jurídica e regras de hermenêutica jurídica, mais uma vez, como se aplicar a lei. Dá suporte a atividades do jurista, do juiz e do administrador. Então veja só, não é só para o juiz, não é só para o advogado, A todos os juristas, tá? Segurança jurídica e previsibilidade. Não se admite... Gente, a gente vai ver isso aqui, segurança jurídica, durante todos os slides, porque a chave principal aqui, uma das chaves principais para se explicar LINDB, de fato, é segurança jurídica, vocês vão notar isso aí. E previsibilidade. Não se admite a alegação de ignorância da lei. O que vem a ser isso? Ninguém se escusa, de cumprir a lei, alegando que não a conhece, Então é quase que uma obrigação
do cidadão, de todas as pessoas, conhecerem a lei, para poder não alegar de falar assim, eu cometi esse crime, mas porque eu não sabia, tá? E a gente vai falar sobre isso, vai ter vídeo específico sobre isso, tá? Integração e interpretação. Olha aí mais uma vez a hermenêutica. Direcionar o juiz quanto à analogia, costumes e princípios gerais do direito em caso de lacunas legais. Então, se existe uma lacuna legal, mais uma vez, se não existe ali uma regra, uma lei, um decreto, uma norma específica para aquele caso, então a gente vai para princípios, costumes, analogias, a gente vai para jurisprudências também, né, que é bem interessante a gente falar sobre isso, que ajudem aí a resolução do caso. Funciona como um manual de como as leis devem ser interpretadas, aplicadas e integradas no ordenamento jurídico brasileiro. Tá vendo, ó? Várias explicações que, na verdade, dão sempre a mesma ideia. Por isso que eu gosto de trazer várias definições diferentes. Resolve conflitos de leis antinomias. Antinomias. Vai ter palavra que eu não sei ainda, tá? Eu vou colocar aqui. Algumas eu pesquiso, outras acaba passando pelo menos como se pronuncia, tá? Então dá um desconto aí, estamos começando junto. Criação no Brasil, instituída pelo decreto-lei que eu já informei, inicialmente chamada de Lei de Introdução ao Código Civil, porque ela começou a ser utilizada exclusivamente no Código Civil, depois ela começou a abranger os outros códigos, tá? As outras áreas do direito. Mudança que reflete sua aplicação a todo o direito e não apenas ao direito civil hoje em dia, tá bom? Atualização da lei, ó lá, 12.376 de 2010 e a lei 13.655 de 2018, que ajustaram o texto e reforçaram a modernização e a segurança jurídica. Então já tiveram essas duas atualizações que ajustaram, né? Deram uma performance maior, uma segurança maior, uma clareza maior para suas normas. Antecedentes, a LINDB tem raízes no direito francês, com influência no Código Napoleônico de 1804. Estrutura legal da LINDB, da vigência das leis, artigo 1º ao 3º. Vamos visitar os artigos aqui para a gente entender do que fala um pouquinho. Artigo 1º da vigência regula o início da eficácia da lei. Tudo isso a gente vai ver durante os vídeos aqui no canal, tá? Então, o que é eficácia, o que é vigência, tá? Publicação e vacatio legis, que é importantíssimo a gente saber logo de início, tá? E sua aplicação em diferentes âmbitos, interno e, em alguns casos, em relações com o exterior. Artigo 2º da revogação e da derrogação. Estabelece as regras de revogação, né, e não restauração da lei revogada, salvo disposição diversa. A gente vai ver o que é revogação mais para frente. Artigo 3º, o princípio da ilicitude, o que é ilícito, o que é ilegal, pelo desconhecimento. Olha lá, voltamos a falar o que falamos agora há pouquinho. Ninguém se escusa de cumprir a lei alegando que não a conhece. É o princípio da ilicitude pelo desconhecimento. A gente vai ter um vídeo só para falar sobre isso, porque dá pano para manga aqui também, tá? Estrutura legal da LINDB, mais uma vez, só que agora do artigo 4º ao 6º. Artigo 4º, da interpretação em caso de omissão, tá? Omissão é quando você deve fazer algo, né? Espera-se que você faça algo, mas você não faz, você está omitindo, tá? Se a lei for omissa, o juiz deve recorrer à analogia aos costumes e aos princípios gerais do direito. Artigo 5º, da finalidade social da lei. A interpretação deve atender aos fins sociais e às exigências do bem comum. Artigo 6º, da eficácia da lei. Trata da aplicação imediata. Olha, aplicação imediata e da preservação dos atos jurídicos perfeitos. Direito adquirido e coisa julgada. Você quer ver 3 coisinhas que dá pano pra manga também? Talvez eu faça até um vídeo específico para isso, porque conforme eu vou estudando, eu vou detectando essas coisas. Eu acho que você também passa por isso aí, você colega estudante de direito. Ato jurídico perfeito, direito adquirido e coisa julgada. A gente vai ver um pouquinho mais pra frente ainda nesse vídeo aqui, nessa aula aqui, tá? Do direito internacional privado, artigo 7º ao 19º. Artigo 7º, disposições relativas ao direito de personalidade ao domicílio, onde a pessoa está domiciliada. Determina que a lei do país do domicílio, né? O país de domicílio é o país onde você mora, onde você vive. Opa, voltei aqui sem querer. 5º, 6º, 7º. Personalidade do domicílio. Perfeito. Determina que a lei do país, do domicílio da pessoa, rege questões como personalidade, capacidade, nome e direitos de família. Exemplo. Domicílio, capacidade, casamento e divórcio entre estrangeiros. São atos que podem ser
celebrados, né? Domicílio, capacidade, casamento e divórcio entre estrangeiros. Então, quer dizer, pessoas do Brasil que estão morando fora, que estão vivendo fora, tá? Obrigações e sucessão. Como é que faz no caso de sucessão? Bens móveis, bens imóveis, aplicação de lei estrangeira, porque tem as leis de lá das pessoas que vivem lá, muito embora sejam naturalizados brasileiros, né? Sobre normas sobre administração pública, do artigo 20 ao 30º, tá? Incluídos pela Lei 13.655 de 2018 que eu comentei. Objetivo: dar maior segurança jurídica, olha ela aí de novo, e racionalidade à atuação administrativa, judicial e de controle. Segurança jurídica e estabilidade das decisões administrativas. Estamos falando de administração pública. Responsabilização de agentes públicos, impacto de decisões no interesse público, motivação de decisões administrativas, análise do impacto jurídico, econômico e social das normas. Conceitos fundamentais e temas pertinentes. O que eu falei? Vigência, revogação, validade, eficácia e vigor. Opa, vem assunto por aí, hein? Refere-se ao período. Vigência. Refere-se ao período em que a lei tem força vinculante, desde sua publicação até que seja revogada ou modificada. Gente, para quem está estudando de princípio agora, são muitos termos novos, é uma porrada de termos novos. Eu também me senti assim, mas você está indo no caminho certo, você está indo atrás, você está buscando. Anota, faz seus registros, vai na fonte A, na fonte B, vai no vídeo aqui no canal Abre o Código, mas vai em outros vídeos também. Consome o seu ambiente virtual de aprendizagem, lá o seu AVA da sua faculdade, suas anotações de aulas presenciais, tudo vai reforçar o seu conhecimento, tá? Então, força vinculante, a gente vai ver mais para frente, mais especificamente, estudar mais focado. Publicação, o que é uma publicação? Quando uma publicação ela é reconhecida e assim por diante. É o momento em que a lei entra em vigor. Aí você fala, poxa, mas vai ter vigência e vigor. Como é que eu vou explicar a vigência com a palavra vigor? Vocês vão ver que uma está intrinsecamente atrelada à outra, tá? E passa a ter força obrigatória, tá? Ou seja, é a partir da vigência que todos devem cumpri-la. Artigo 1º da LINDB. Salvo disposição contrária, a gente já viu ele, vamos rever. A lei começa a vigorar, é por conta do texto, tá? A lei começa a vigorar em todo o país 45 dias depois de oficialmente publicada. Quando uma lei não tem uma especificação de quando ela entra em vigência, em vigor, algumas leis têm isso, aí passa a valer esse generalizado da LINDB, 45 dias, tá? Após 45 dias. A vacatio legis, tá? É o período entre a publicação da lei e a sua entrada em vigor. Então tem que ter esse período de vacatio legis para que as pessoas se preparem. Os próprios operadores do direito e a sociedade também se preparem para que essa lei seja aplicada, né? Tem uma previsibilidade. Olha a palavra que a gente viu agora há pouquinho, estou usando na explicação aqui. Serve para que a sociedade tenha tempo de se adaptar à nova norma. Acabei de explicar isso. Pode ser expressa quando a própria lei define o prazo. O que eu falei agora há pouco também? Tem lei que vai definir prazo expresso. Então você tem a opção expressa, né? E você tem a opção tácita, que é quando se aplica o prazo padrão de 45 dias, porque não há um prazo expresso dentro da lei, ok? Importância da vigência, garante segurança jurídica, olha ela de novo aí. Evita surpresas legislativas, permite que os operadores do direito se preparem para aplicar uma nova norma. Exemplo prático de vigência. Uma nova lei que altera o Código de Trânsito é publicada em 1º de janeiro, com vacatio legis de 180 dias. Isso significa que ela só entra em vigor em 30 de junho, e antes disso não pode ser exigida, tá? Revogação é o ato legislativo que retira a eficácia de uma norma jurídica. Então, se na aplicação dela, né, você tem ali ela sendo exigida, aplicada, você, na revogação, retira essa eficácia. Total ou parcial, ou seja, é quando uma lei deixa de produzir efeitos porque foi substituída ou foi modificada por outra lei, seja por substituição por uma nova norma ou por uma incompatibilidade com dispositivos posteriores. Artigo 2º da LINDB. Não se destinado à vigência temporária, que é uma questão à parte, a lei terá vigor até que a outra modifique ou a revogue. Pense na revogação, e esse é o momento de reflexão onde nós facilitamos o entendimento, tá? Aqui é o momento calouro de a gente analisar. Pense na revogação como uma atualização de software.
pessoal que tem computador aí, que tem celular, que tem tablet, com certeza já se deparou. Eu vou fazer muitas comparações com essa parte de tecnologia, tá? Porque minha outra carreira é de TI, né? Que eu já sou formado em TI. Então, pensa numa atualização de software. Você está lá com seu iPhone, seu Android, seu computador, o Windows pede para atualizar, o Mac, o iPhone, né? Você tem que atualizar, reiniciar o celular ali. A nova versão, ela substitui a anterior. Então, você está com o iOS 18, ela substitui o iOS 17, certo? Corrigindo falhas ou adaptando-se. Uma atualização de software também tem sempre essa vantagem de trazer novas funcionalidades, de trazer melhoria do que já era bom. E se tiver algum bug na versão anterior, a versão nova, ela tem esse objetivo de corrigir esse bug, essa falha, tá? Adaptando-se a novas necessidades. Então aqui nós temos a comparação de 4 possibilidades de tipos de revogação. Revogação expressa, quando a nova lei declara explicitamente que está revogando a anterior. A lei B veio para revogar a lei A, para substituir. Tácita, quando a nova lei é incompatível com a anterior, mesmo sem dizer isso. Então você tem os dispositivos incompatíveis ali. Abrogação, revogação total da norma anterior. Ela pode ser expressa e de abrogação. E de derrogação, revogação parcial apenas de alguns dispositivos da norma anterior. Então revoga-se apenas alguns dispositivos da norma anterior e os outros permanecem, tá? Revogação e vacatio legis. O que um tem a ver com o outro? Se eu quiser diferenciar, como é que eu faço para diferenciar? A revogação ela só produz efeitos a partir da vigência da nova lei. Se a nova lei tem vacatio legis, a antiga continua válida até o fim do prazo, tá? Importância da revogação. Garante a atualização do ordenamento jurídico, evita a sobreposição de normas conflitantes, preserva a coerência e harmonia do sistema legal. Exemplo prático de revogação. Uma lei de 2010 proíbe o uso de celulares em salas de aula e, em 2025, uma nova lei permite o uso de celulares para fins pedagógicos e revoga expressamente a lei anterior. A partir da vigência da nova lei, a proibição deixa de existir. Ela passa a não fazer mais efeito, tá? A não ter eficácia. Olha a gente usando aí os termos para explicar. É assim que a gente aprende, tá? A validade diz respeito à existência jurídica da norma. Uma norma é válida quando ela foi criada por uma autoridade competente, seguiu o processo legislativo previsto, está em conformidade com as normas superiores, por exemplo, a Constituição, e ela pode ser ter o formato formal, respectivo à observância dos procedimentos legislativos, ou material, compatibilidade do conteúdo com o sistema jurídico como um todo, tá? Critérios de validade. Para que uma norma seja considerada válida, ela deve ser editada por órgão competente, por exemplo, o Congresso Nacional, obedecer ao processo legislativo, sanção presidencial, publicação, respeitar a hierarquia normativa, não contrariar a Constituição, mais uma vez, e ter objetivo lícito e possível. Ela deve ser possível ser aplicada. E, obviamente, ela deve ser lícita, tá? Pense na validade, olha lá nossa análise de novo aqui, ó, nossa reflexão. Pense na validade como o nascimento legal da norma. Então a norma passa a ser válida quando ela nasce. E se ela não nasce de forma correta, então se tem defeitos ali, ela não pode viver no ordenamento jurídico, porque ela tem defeitos, né? Mesmo que tenha sido publicada. Então é uma análise que pode ser feita aí, tá? Exemplo prático de validade. Uma lei municipal que proíbe o uso de redes sociais em todo o território nacional. Ok. Mas ela não é válida. Por quê? Pois o município não tem competência legislativa sobre o tema. Mesmo que publicada, ela não terá validade jurídica. Um bom exemplo aí para a gente pensar. Eficácia. Capacidade da norma de produzir efeitos concretos na prática. Gente, sempre quando eu fizer assim, ó, deixar bem frisado, é porque é um termo que vai definir o que a gente está explicando aqui, tá? Podendo ser avaliada de maneira social ou técnica. Em outras palavras, a eficácia diz respeito à capacidade da norma jurídica de produzir efeitos concretos na realidade. Ou seja, é quando a norma é aplicada e obedece à sua função social. Pense na eficácia como a capacidade da norma de funcionar na prática. Muito bem você escrever uma norma ali muito bem paramentada, muito bem estruturada, mas teoria é teoria. Tudo funciona melhor quando você consegue constatar que funciona bem também na prática, né? E a prática é a eficácia. Uma norma pode ser válida e vigente, mas não eficaz, se não for aplicada ou se depender de regulamentação. Ela fica travada para funcionar de forma prática, tá? Diferenças entre eficácia, validade e vigência. Vamos diferenciar agora. Validade. A norma
foi criada de forma legítima e está de acordo com o ordenamento jurídico. Vigência, a norma está em vigor, está valendo e deve ser cumprida, né? Está vigorando, na verdade, porque se eu usar a palavra valendo, eu volto para o termo de cima que é de validade. Tá vendo? Ó, cuidado, que as palavras são muito parecidas no direito. Eficácia, a norma, ela produz efeitos práticos, ela foi criada, ela entrou em vigor e agora ela já está produzindo efeitos práticos. Ela está sendo utilizada nos processos e já está surgindo efeitos práticos, sendo aplicada e obedecida na sociedade, ok? Tipos de eficácia: eficácia plena. A norma produz todos os seus efeitos imediatamente após entrar em vigor. E eficácia, uma lei que reduz a carga tributária a partir da sua vigência. Tá aí um tipo de lei, de norma, que entra em vigor imediatamente. Não precisa de vacatio legis para poder funcionar. Não, é a lei tributária, a lei que reduz a carga tributária, por exemplo, a partir da sua vigência. Entrou em vigência, já passa a ter eficácia plena. Eficácia contida. A norma pode produzir efeitos, mas pode ser limitada por outra norma posterior. Ela dá uma freada, tá? Exemplo, direito de reunião, que pode ser restringido por lei para garantir a ordem pública. Tipos de eficácia. Eficácia limitada, a norma depende de regulamentação posterior para produzir efeitos. Exemplo, uma lei que cria benefício social, mas que depende de decreto para definir critérios de acesso. Aí a gente vai ver diferença de decreto mais para frente, tá? Mais um exemplo de eficácia, de prático de eficácia. Uma lei que cria um novo benefício previdenciário. Ela é válida porque ela foi aprovada corretamente, seguindo todos os parâmetros. Ela está vigente porque já passou o prazo da vacatio legis. Lembra que a gente falou? Passou o prazo da vacatio legis, passa a entrar aqui em vigor. Mas ela não tem eficácia plena, até que o INSS regulamente como o benefício será concedido. Tá, o benefício ele foi criado, foi aprovado, e no calendário ele entrou em vigor. Mas peraí, como é que isso vai ser feito? Qual é a prática disso? E ainda não se pensou nisso, então não pode ser aplicado, não tem eficácia plena, tá? Vigor. A força ou poder coercitivo, né? Coercitivo é aquilo que tem poder de mandar, tá? Que a lei exerce enquanto está em vigor. Estado em que a norma possui força obrigatória, tá vendo? Ó, força obrigatória, e está apta a ser aplicada. Em outras palavras, é o momento em que a lei está em pleno funcionamento no ordenamento jurídico. Pense na vigência, olha só que legal essa análise aqui, né? Pense na vigência como o relógio da lei. Ó, passou a valer a lei. Vigente, relógio, bússola, quando ela começa e quando ela termina, porque pode ter um prazo, tá? E no vigor como a energia da lei, é justamente a força obrigatória, tá? É a coerção, sua força para obrigar a ser aplicada. Então tá aqui, mais uma diferenciação que vai te ajudar a entender melhor aí. Vigência refere-se ao período de tempo em que a lei está em vigor. E o próprio vigor refere-se à força normativa da lei, a sua capacidade de se obrigar, tá bom? Olha lá, tempo e obrigatoriedade. Quando a lei está em vigor, após o fim da vacatio legis, a lei entra em vigência e, portanto, ela passa a ter vigor junto, né? Porque os dois andam muito juntos. A lei permanece em vigor até que seja revogada ou declarada inconstitucional, como a gente já viu. Exemplo prático de vigor. Uma lei publicada em 1º de janeiro com vacatio legis de 60 dias está vigente a partir de 1º de março. E quando ela está em vigor? Ora, em 1º de março. Por quê? A vigência é o relógio e o vigor acompanha o primeiro dia desse reloginho que passa a contar no calendário, tá? Aplicação prática da LINDB. Integração normativa. Quando houver lacuna na legislação, o juiz utiliza a LINDB para recorrer à analogia, aos costumes e aos princípios gerais. Já vimos isso aqui em outros textos anteriores, mas é mais para fixar mesmo, tá? Para solucionar o caso. Segurança jurídica. A obrigatoriedade das leis, de novo ela aí, olha só. Tão importante que ela é, tá? Para explicar isso aqui. Independentemente do conhecimento individual do jurisdicionado, eu falei, li certo? Jurisdicionado, tá certo. Reforça a confiança no ordenamento legal. Exemplos práticos, casos em que a norma determina a aplicação retroativa, isso aqui é uma questão a ser tratada, vai gerar uma aula nossa aqui só para falar de retroatividade da lei, ou manutenção de direitos já adquiridos. Ato jurídico perfeito, direito adquirido e coisa julgada. Justamente os três atores da nossa aula aqui, tá? Que a gente vai falar sobre retroatividade da lei. Casos práticos. Eu vou passar alguns casos práticos, algumas jurisprudências aqui, tá? Reais e outras que
são fictícias para a gente estudar um pouquinho mais juntos e aí a gente termina essa aula, tá? Decisão com base no artigo 20 da LINDB, consequencialismo. Olha isso aqui, caso Tribunal de Justiça de Minas Gerais, Tribunal de TJMG, agravo de instrumento. Resumo, em uma ação civil pública por improbidade administrativa foi requerida a suspensão de um convênio administrativo. O TJMG negou a liminar com base no artigo 20 da LINDB, que exige a consideração das consequências práticas da decisão. Fundamento, a suspensão poderia prejudicar obras de infraestrutura essenciais à coletividade, tá vendo? Trazendo jurisprudências aqui, casos, para a gente entender como que isso aqui pode ser aplicado, tá? Direito adquirido e ato jurídico perfeito, STJ. Caso do STJ, agravo interno no agravo de recurso especial. Resumo, discussão sobre pensão por morte e aplicação de nova legislação. O STJ reafirmou que os princípios da LINDB, direito adquirido, ato jurídico perfeito e coisa julgada, têm natureza constitucional e não podem ser afastados por norma infraconstitucional, tá? Abaixo da Constituição. Fundamento, artigo 6º da LINDB, proteção ao direito adquirido. Simples assim, fundamento. Externalizado, caso resolvido, né? Mudança legislativa e retroatividade. Mais uma vez aí falando sobre retroatividade. Esse é um caso hipotético, tá? Baseado em estudos de casos didáticos. Uma nova lei altera a ordem dos herdeiros preferenciais no direito sucessório. Tem toda uma ordem ali no direito sucessório que a gente estuda no direito civil. Um herdeiro contesta a aplicação da nova regra em uma sucessão que já está em andamento. E aí? Fundamento, a LINDB impede a aplicação retroativa da nova lei, protegendo o direito adquirido dos herdeiros conforme a legislação anterior. O caso transitou em julgado, então não pode retroagir para poder voltar. Imagina, voltar ao que já foi definido. Não, até ali foi estabelecido que era daquele jeito. A partir dos próximos casos, né, os novos casos dali para frente, aí sim passa a valer as novas normas, né, o que se atualizou nesta norma. Bem, responsabilização de agente público, artigo 28 da LINDB. Caso, aplicação em ações de improbidade administrativa. Resumo, a LINDB exige que a responsabilização de agentes públicos considere a complexidade da matéria e as dificuldades reais da gestão pública. Fundamento do artigo 28. O agente só pode ser responsabilizado se agir com dolo ou erro grosseiro, tá? Decisão judicial sem considerar consequências práticas, reversão. Caso TJMG, mais uma vez, direito ambiental. Resumo, em ação sobre loteamento irregular, o tribunal destacou que a decisão judicial deve observar o impacto social e urbanístico da medida. Fundamento, artigo 20 da LINDB, vedação a decisões baseadas apenas em valores abstratos. E agora a gente chega ao último tema sobre as atualizações de impactos recentes. Eu até já comentei lá no comecinho, mas aqui a gente tem um pouquinho mais para falar. Novidades legislativas. A Lei número 3.655 de 2018, por exemplo, inseriu dispositivos que aprimoram a segurança jurídica, a gente tem essa palavra do primeiro slide ao último slide, no âmbito do direito público, demonstrando a adaptação da LINDB às novas demandas e desafios do sistema jurídico. Então ela também foi atualizada, tá? Desde que parou de ser chamada somente atrelada ao Código Civil e começou a se atrelar aos outros ramos do direito. Discussão sobre precedentes. O Brasil, tradicionalmente, em um sistema de civil law, vem inserindo elementos que valorizam a jurisprudência, um movimento de aproximação com o common law, sem que isso desvirtue a função normativa da LINDB. Então tá aí. Se gostou do vídeo, dá um like, se inscreve no canal, ativa as notificações, tudo isso me ajuda a manter o canal no ar e a trazer cada vez mais conteúdo para você aqui, estudante de direito, formando ou profissional que está vindo aqui consultar alguma coisa que seja interessante, me ajuda a trazer cada vez mais conteúdo, tá? Eu sou um estudante de segundo semestre, então eu estou aprendendo junto com vocês. Eu vou errar, eu vou acertar, eu vou vir aqui, eu vou corrigir e eu conto com vocês para que a gente faça tudo isso aí junto e aprendamos juntos, tá certo? Muito obrigado por ter assistido a esta minha aula. Deixa aqui nos comentários se você gostou, o tema que você quer ver, deixa seu elogio, deixa sua crítica construtiva, tá? Os livros, né, o Vademecum que eu utilizo, os livros que eu utilizo para estudar estão na descrição do vídeo, se quiser dar uma olhadinha, eles te direcionam para a Amazon, onde eu tenho uma loja de indicação de livros do curso de Direito, tá? E assuntos correlatos lá também. Muito obrigado por ter assistido essa aula e até a próxima aula.